De volta com você que se liga aqui no LAC Concurso. Vamos lá, pessoal, continuar o nosso estudo com foco, com força e com fé. Vamos lá! Persista, insista e jamais desista. Você vai conquistar a sua vaga porque você está estudando com os melhores aqui no LAC Concursos. E hoje a gente continua a nossa aventura pela história do Brasil. Olha que legal! A gente vai analisar hoje a escravidão colonial. Vamos perceber as principais características da exploração da mão de obra escrava durante o período colonial brasileiro. Bom, o escravismo colonial é então o nosso objetivo, é o nosso tema a ser abordado na aula de hoje. Mas a gente precisa falar também que na África, antes da chegada dos europeus, já existia a prática da escravidão. Só que lá na África, a escravidão que era praticada no continente obedecia às leis, os costumes, as tradições das várias regiões do continente. A escravidão na África tinha uma outra perspectiva. Poderia existir, inclusive, práticas de compadrio entre o escravo e seu senhor, diferente da prática mercantilista que foi implementada principalmente aqui no Novo Mundo, na América. Com a colonização, pessoal, a gente tem, a princípio, a utilização da mão de obra escrava indígena. Os grupos nativos aqui do Brasil são escravizados. Quando os portugueses dão início à colonização, isso lá por volta de 1530, 1532, com a fundação de São Vicente, com o início do cultivo de cana-de-açúcar, a princípio, os portugueses vão utilizar os indígenas como escravos. Mas já ao final do século XVI, os indígenas são gradativamente substituídos pelos africanos. Por que razão? Vários motivos, pessoal. Porque os padres jesuítas se opunham à escravização indígena, porque o tráfico negreiro era uma atividade extremamente lucrativa, tanto para os comerciantes portugueses, como também pelo próprio governo de Portugal. São vários fatores que vão justificar a substituição da mão de obra escrava nativa pela mão de obra escrava africana. E a escravidão passa a ser, então, a mão de obra por excelência no Brasil, ao longo dos períodos colonial e imperial. Então, por quase 400 anos, a gente tem a vigência da escravidão no Brasil. A escravidão negra, mão de obra por excelência, utilizada em várias atividades produtivas. Na produção de cana-de-açúcar, na mineração, nós também temos na edificação de arraiais, de fortes, de vilas, de cidades, construção de estradas, de pontes. Os negros escravizados foram utilizados em diversos ofícios, estavam sujeitos a péssimas condições de trabalho. E uma curiosidade interessante é que existiu uma certa solidariedade entre os negros africanos escravizados e os livres pobres aqui na América Portuguesa. E uma outra característica também que a gente vai falar é a respeito da resistência negra, as várias formas de resistência implementada pela população escravizada aqui na América Portuguesa. Mas antes a gente vai falar sobre o tráfico negreiro. Olha só, um tema importante no seu estudo. O tráfico negreiro era o comércio internacional de escravos, a obtenção de indivíduos escravizados lá no continente africano, nas diversas feitorias no continente africano, e a vinda desses indivíduos na condição de escravos para a América Portuguesa. A chegada dos primeiros escravos africanos no Brasil é em meados do século XVI, uma atividade que gerava uma alta lucratividade para os comerciantes, para os traficantes. Olha só, os traficantes ganhando muita grana
com essa atividade, com o comércio negreiro e também a própria coroa portuguesa, pessoal. O próprio governo português também lucrou bastante. Aliás, não foi só Portugal. Várias nações europeias, a Inglaterra, a Holanda, participaram intensamente do tráfico negreiro, a famosa diáspora colonial ou diáspora africana, que é a vinda de milhares de africanos, aproximadamente 10 milhões de africanos que foram conduzidos para as Américas. Boa parte desse contingente dirigiu-se para o Brasil. O sistema escravista, pessoal, possuía uma intrínseca ligação com o projeto mercantilista colonial. Nós podemos dizer que o tráfico negreiro era uma ramificação, um importante braço da política mercantilista colonial portuguesa, porque o tráfico negreiro foi uma atividade que possibilitou uma grande acumulação de riqueza para Portugal. E a escravidão, o trabalho escravo, como já dissemos, foi usado em várias atividades. Existiam os escravos de eito, que eram aqueles diretamente relacionados ao circuito produtivo. Os escravos que estavam nas lavouras de cana-de-açúcar, que estavam no cultivo de tabaco, de algodão, que estavam também na mineração, eles eram chamados então de escravos de eito. Estavam sujeitos a péssimas condições de vida e trabalho. Haviam também os escravos de ganho, que perambulavam pelas vilas e cidades coloniais brasileiras, vendendo uma série de produtos. Os escravos de ganho eram indivíduos que podiam ser alugados para diversas atividades, para buscar água, para vender quitutes, vender pequenos animais, fazer pequenas funções e, de certa maneira, recebiam uma pequena remuneração que poderia, com o tempo, possibilitar também um certo pecúlio para esse escravo, possibilitando, raras vezes, a compra de sua carta de alforria. Esses são os escravos de ganho, pessoal, ok? Haviam também os escravos domésticos, aqueles que desempenhavam funções nas casas de seus senhores. Eram as cozinheiras, as lavadeiras, as amas de leite, as amas secas, os moleques de recado, jardineiro, etc. e tal. Escravos domésticos. O regime da escravidão era marcado pela violência, os castigos físicos, não é? A violência corporal, os maus tratos contra os escravos, não é? Que estavam sujeitos a essas longas jornadas, a péssimas condições de trabalho, uma péssima alimentação, péssimas condições de moradia e constantes castigos físicos. Mesmo assim, existiram várias formas de resistência da população escravizada. E é importante destacarmos também que essa presença importante, essa presença significativa do contingente africano no Brasil contribuiu para a própria formação da população brasileira e também para a própria configuração cultural do Brasil. Temos uma série de influências dos nossos irmãos africanos que vieram na condição de escravos para o Brasil, pessoal. E a resistência negra aí, professor, como é que se deu aí? Os escravos, evidentemente, não tiveram uma atuação passiva diante de todos esses maus tratos, diante de toda essa exploração. Aconteceram vários atos de rebeldia, sabotagem na produção, como, por exemplo, queima de plantações, suicídio, infanticídio, aborto, o banzo, que era uma tristeza profunda, uma espécie de depressão que o escravo acabava se metendo, que fazia com que ele definhasse gradativamente até chegar à morte. Era uma forma de resistência também, pessoal. O assassinato de feitores, as fugas individuais e coletivas,
As religiões de matriz africana, como por exemplo o candomblé, eram formas de resistência, formas de manter uma certa identidade cultural africana. A prática do compadrio, relações de compadrio entre escravos e senhores. Muitas vezes os escravos pediam que seus senhores batizassem os seus filhos. Então se estabelecia uma espécie de parentesco espiritual entre o escravo e seu senhor. Isso era uma forma de tentar aplacar a ira dos senhores, para que eles não fizessem castigos corporais tão intensos, tão violentos. Prática do compadrio também uma forma de resistência. Mas a principal forma de resistência aí, pessoal, foi a formação dos quilombos. O que eram os quilombos, professor? Os quilombos eram núcleos que representavam a África. Forma de representação política, econômica e social desses indivíduos que buscavam a liberdade. Essas fugas individuais e coletivas com a formação dessas comunidades quilombolas que se formavam, que se aglutinavam longe do alcance dos brancos. No interior do território formavam-se os quilombos. E os quilombos foram uma característica marcante ao longo do período de vigência da escravidão no Brasil. Os quilombos proliferaram-se de norte a sul do território brasileiro. E os quilombos apresentavam uma população bastante heterogênea. Olha só uma característica interessantíssima acerca das comunidades quilombolas. Não haviam apenas negros fugitivos lá nos quilombos. Os quilombos também tinham indígenas, tinham muitos mestiços, os crioulos, os caburés e até mesmo, pasmem os senhores, livres pobres, mostrando para você claramente que o quilombo não era só um reduto de fugitivos do sistema escravista. O quilombo era um reduto de luta contra essa sociedade extremamente excludente. Essa sociedade, então todos aqueles que estavam marginalizados por essa sociedade tinham no quilombo um local de luta, de conquista da liberdade, de luta contra essa sociedade que marginalizava a maioria dos indivíduos. O principal quilombo assinalado na história do Brasil foi edificado na região Nordeste, o Quilombo de Palmares, localizado na Serra da Barriga, o principal núcleo de luta contra a escravidão no Brasil, que teve como principal liderança Zumbi de Palmares, cuja morte, 20 de novembro de 1695, tornou-se numa data de luta, de resistência contra o racismo, de luta contra a exploração das minorias étnicas. É o Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro. Temos também recentemente a aprovação da Lei 10.639, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Africana em todas as escolas brasileiras. Essa lei, sancionada em 2003, essa lei que garante o ensino de História e Cultura afro-brasileira nas escolas do nosso país. Olha a importância da valorização das comunidades quilombolas no Brasil. Outro aspecto interessante, pessoal, é percebermos aí a luta empreendida pelos quilombolas. Ao longo do período escravocrata, essa luta era uma forma de resistência contra essa sociedade escravocrata, excludente. Então, aconteciam as fugas para o interior do território, onde se davam a formação dos quilombos. Na atualidade, a comunidade remanescente de quilombos luta pelo direito à posse da terra, pessoal, e pelo direito à inserção social, política e econômica. Então existem no Brasil diversas comunidades
remanescentes dos quilombolas. E essa comunidade luta pelo seu direito à posse da terra, pela inserção política, econômica e social desses indivíduos. E o posicionamento do Estado como é que é, professor? Durante o período de vigência da escravidão, qual era a reação do Estado? Como é que o Estado se portava diante da escravidão? Como é que as autoridades metropolitanas e depois as autoridades imperiais, porque a escravidão vigorou no Brasil até 1888, com a aprovação da Lei Áurea. Qual que era o papel do Estado? Durante o período de vigência da escravatura, o Estado tinha a missão de promover a criação das expedições de busca e de destruição dos quilombos. O Estado tinha a missão de combater a resistência dos escravos. Afinal de contas, a existência dos quilombos representava uma grave ameaça à ordem escravista no Brasil. Por isso que o Estado tinha que massacrar a resistência dos quilombolas. Já no período atual, o papel do Estado mudou, galera. O papel do Estado agora é o de órgão responsável pelo reconhecimento e concessão de títulos de propriedade da terra. O Estado tem a função de assegurar a posse da terra para os remanescentes de comunidades quilombolas. O Estado é o responsável pela demarcação das terras das comunidades remanescentes de quilombo, porque isso está estabelecido na Constituição Federal. Olha só, a nossa Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988, assegura para os remanescentes de comunidades quilombolas o direito à posse da terra de áreas que no passado foram quilombos. Então é papel do Estado promover a demarcação dessas terras e também o reconhecimento e concessão dos títulos de posse desses territórios. O papel do Estado na atualidade mudou. Vamos conferir então algumas questões relativas à escravidão no Brasil. Vamos lá, pessoal. Questão número 1 aqui, vamos lá, observa o mapa com atenção. Olha o mapa. O que esse mapa está nos mostrando aqui, pessoal? Olha o mapa, mostra a África, mostra alguns territórios africanos, não é? O Golfo da Guiné, mostra aqui Luanda, mostra aqui Guiné, Lagos, mostra povos africanos, sudaneses e bantus, e tem aqui essas linhas tracejadas e contínuas estão mostrando as rotas do tráfico negreiro para o Brasil, chegando até os portos que mais receberam escravos aqui no Brasil. Rio de Janeiro, Recife e Salvador. Olha só. E mostra também o envio desses contingentes de escravos para a América Central, Cuba, Porto Rico e também para o sul dos Estados Unidos. Vamos lá então conferir. Esse é o mapa, mostra o tráfico negreiro. Legal. Vamos conferir então o comando da questão. Considerando o contexto histórico em que se insere, o mapa permite identificar. O que esse mapa está mostrando, pessoal? Esse mapa está mostrando o tráfico de escravos africanos, o famoso tráfico negreiro, que foi uma importante atividade econômica desenvolvida não apenas pelos portugueses, mas por várias nações europeias. Essa viagem do escravo da África para o Brasil nos infectos navios tumbeiros ou navios negreiros, boa parte desse contingente de escravos perecia durante a viagem, a famosa diáspora negra, diáspora africana. Vamos lá. Alternativa A, uma das grandes imigrações voluntárias. Olha a palavra aqui, pessoal. Voluntárias. Imigrações voluntárias. Quer dizer que os africanos vinham por livre e espontânea vontade para cá? Claro que não, era um compulsório esse trabalho. Eles eram obrigados, forçados a atravessar o oceano nos navios negreiros. Então essa alternativa está incorreta. Letra B.
um dos maiores movimentos populacionais forçados da história da humanidade. Aí, beleza, né? Essa é a famosa diáspora colonial ou diáspora africana. A condução de milhões de africanos na condição de escravizados para a América. Diáspora africana aí, professor, anota direito aí. A alternativa correta, então, letra B. Vamos ver, então, a letra C. O grau de conhecimento tecnológico da indústria naval europeia do século XV. É isso que está mostrando o mapa? Não, o mapa está falando do tráfico negreiro, moçada. Letra D, um dos mais intensos intercâmbios comerciais entre americanos e os africanos. Não, não é isso que mostra o mapa. O mapa mostra o deslocamento populacional forçado de milhões de pessoas que vieram para a América na condição de escravos. Letra E, ainda temos o sistema triangular de comércio adotado pelos portugueses no século XVII. Não. A alternativa correta, letra B, a diáspora colonial africana, a transmigração forçada de milhões de africanos. Milhões de indivíduos conduzidos nos navios negreiros como escravos. Vamos para a próxima questão aí. Questão número 2. Vamos lá. Por seu tamanho, duração e significado, o Quilombo dos Palmares foi o caso mais emblemático de resistência escrava no Brasil. O período do auge do crescimento da população do Quilombo e a morte de seu líder, Zumbi dos Palmares, relacionam-se respectivamente. Vamos lá. Então essa questão está falando sobre o principal quilombo registrado pela historiografia brasileira. Qual foi esse quilombo? Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, que teve importantes líderes, Ganga Zumba e Zumbi dos Palmares. Então a questão, olha o comando da questão. O período do auge do crescimento da população desse quilombo e da morte do seu principal líder, Zumbi. Qual é o contexto histórico? Vamos lá. Letra A diz que é a retomada de Angola pelos portugueses e ao Tratado de Mituim. Letra B diz que o crescimento do quilombo dos Palmares está intrinsecamente relacionado com as invasões holandesas no Nordeste brasileiro e sua destruição está ligada ao sertanismo de contrato, atividade desenvolvida pelos bandeirantes. Letra C, as invasões holandesas e ao Tratado de Mituim. Letra D, ao aumento das alforrias em Pernambuco e ao sertanismo de contrato. E letra E, ao aumento das alforrias em Pernambuco e a descoberta de ouro. Pessoal, o período de crescimento do Quilombo dos Palmares está ligada à presença holandesa aqui no Brasil, que aumentaram as fugas de escravos, muitos deles dirigindo-se aí para a Confederação, porque na verdade Palmares era uma confederação formada por vários quilombos. Viu? Então a fase do crescimento de Palmares está relacionada com a presença holandesa no Brasil. E sua destruição está ligada ao envio de expedições militares comandadas pelos bandeirantes, as chamadas bandeiras de sertanismo de contrato. Foi o bandeirante Domingos Jorge Velho quem destruiu o Quilombo de Palmares em 1694 e quem matou o Zumbi, de acordo com a historiografia, em 20 de novembro de 1695. Portanto, a alternativa correta está aqui na letra B. As invasões holandesas e ao sertanismo de contrato. Vamos para a próxima questão, então? Olha só. Os senhores chamavam os africanos recém-chegados que ainda não entendiam nem falavam português e que não conheciam os costumes da terra de boçais.
Quando os africanos aprendiam português e os costumes da nova terra, mostravam-se obedientes aos seus senhores e desempenhavam bem as tarefas que lhes eram atribuídas, passavam a ser chamados de ladinos. Já os crioulos eram os que haviam nascido no Brasil, tinham o português como a sua primeira língua, quase sempre eram batizados e, pelo menos diante dos senhores, comportavam-se conforme os padrões portugueses que pouco a pouco iam se tornando brasileiros. Essa é uma citação, é um texto África e Brasil Africano, da historiadora Marina de Mello e Souza. Segundo Marina de Mello e Souza, as relações entre os africanos e os crioulos eram, entre outras formas, caracterizavam-se. Então vamos lá. Esse texto aqui, pessoal, fala sobre as relações entre os africanos e os negros escravizados nascidos no Brasil, não é? Os chamados crioulos. Então, olha só, os portugueses chamavam os africanos que aqui chegavam, que não falavam português, que não conheciam os costumes locais, eles eram chamados de boçais. Aqueles que já entendiam o português, que já desempenhavam suas funções, eram chamados de ladinos. Perfeito? Ladino quer dizer esperto. Então havia uma certa rivalidade entre os africanos e os crioulos. Os crioulos já uns escravos já no Brasil, os escravos nascidos no Brasil. Perfeito? Então vamos lá. Segundo a historiadora aqui, a Marina de Mello e Souza, essas relações entre africanos e crioulos se caracterizavam, letra A, pela complementaridade, pois os crioulos arrastavam os africanos para as ações mais radicais de luta contra a escravidão. Espera aí, no texto aqui, a Marina não falou, vamos voltar ao texto aqui, que, olha só, que os escravos eram mais obedientes aos seus senhores, os escravos os que já conheciam, que já aprendiam o português, os ladinos, não eram mais obedientes? Sim, foi isso que foi falado pela historiadora. Então, como é que a alternativa A diz que os crioulos arrastavam os africanos para ações mais radicais? Claro que não, se eles eram mais obedientes, logo não faziam ações mais radicais. Está incorreto a letra A. Letra B, marcado por atritos, pois os crioulos podiam assumir funções mais cômodas nas atividades ligadas ao trabalho. Verdade, pessoal, os crioulos, porque já entendiam o português, eles já tinham certos costumes da terra, eram chamados de ladinos, então eles podiam assumir funções mais cômodas, como, por exemplo, pessoal, a função do feitor. O feitor era aquele que vigiava a ação dos escravos e que, por vezes, também punia o escravo no pelourinho, no tronco, com castigos físicos. Claro que isso gerava um certo atrito, uma certa rivalidade entre os africanos e os crioulos. Alternativa correta, pessoal. Não é? Letra C. Vamos para a letra C aí, moçada. Letra C. Vamos para a letra C. Chegando aí a letra C. Por uma disputa, pois os dois grupos buscavam a confiança dos senhores para obter a alforria mais rapidamente. Incorreta essa afirmação, pessoal. Incorreto até porque pouquíssimos escravos conseguiam obter a sua tão sonhada carta de alforria. Incorreto é isso aí. Letra D. Por uma violenta rivalidade, pois os senhores preferiam usar o trabalho dos africanos mais adaptados ao trabalho forçado. Não foi o que falou isso no texto, né? Tanto é que o texto afirma que os senhores chamavam esses africanos de boçais, porque eles não sabiam falar português, porque eles não conheciam os costumes da terra. E chamavam de ladinos aqueles que já conheciam, né? No caso, os crioulos. Letra E, por uma acentuada colaboração, pois as condições de trabalho dos africanos e dos crioulos eram semelhantes. Não, existiram atritos.
Existiu uma certa rivalidade entre africanos e crioulos, porque os crioulos, que eram chamados de ladino, podiam exercer funções mais cômodas, funções assim menos penosas dentro da lógica escravocrata. A alternativa correta, então, letra B. É isso aí, pessoal. Espero que a aula tenha sido bastante produtiva, bastante legal, que você tenha assimilado um grande conhecimento, potencializado a sua aprendizagem para ter um grande desempenho no dia da sua prova. Um grande abraço e te vejo na próxima aula. Valeu aí, pessoal!